Toda jornada tem momentos desafiadores, né? Qual seria esse momento que foi o momento mais desafiador para o seu Luiz? Pandemia. Tive muito medo. Tenho de ser honesto, quando veio a pandemia eu fiquei com medo. Que fechasse tudo? Não, que eu digo, rapaz, o que vai ser? Então eu fiquei muito preocupado, rapaz, o cara trabalhar tanto e perder tudo, eu fiquei com medo. Fala, empreendedor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando. Regis, hoje a gente tá aqui com uma figura, né? Estamos com o queridinho da cidade. Quem é? Paz, olha, hoje é um dia todo especial pra gente. E foi uma luta, viu? A gente trouxe ele porque os compromissos são muitos, entendeu? E é uma pessoa que a gente se sente em casa. Quando ele tá aqui, parece que é família nossa. É o seu Luiz, dono da rede Supermercado Seu Luiz, conhecido de norte a sul deste agreste, tá certo? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estão vendo a gente. Vocês estão assistindo. E vamos falar um pouquinho dessa vitória de vida que é a sua vida, que é exemplo para muitos. Boa tarde, Regis, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão aqui. Muito prazer, você me convidou para vir aqui falar um pouco da nossa trajetória de vida. Com muito prazer eu vim aqui e estou aqui para o que vocês me perguntarem eu responder. Com certeza. Seu Luiz, aqui a Destravando, ela é um programa, né? Uma marca voltada para os empreendedores. E uma coisa assim, eu como empreendedor novo, né? Que sou, eu sempre me baseei muito nas histórias de grandes empresários e empresários da nossa região também, né? E por isso que a gente chamou o senhor para cá hoje, exatamente para a gente saber quem é o seu Luiz, o Luiz antes do São Luís, logo naquele começo do empreendedorismo. Como foi que surgiu na sua vida? Luiz, eu sou técnico agrícola, me formei em Satuba, terminei em 1978, passei 11 anos numa empresa de açúcar, comecei na parte de herbicida, depois fui ser fiscal de campo, tomar conta de 21 fazendas lá, e passei 11 anos nessa empresa. Era em Atalaia, a usina Uruba, era do grupo João Lira, e assim que eu terminei o meu curso de técnico, fui trabalhar nessa usina. Passei 11 anos, foi o único emprego meu. Com 11 anos, eu digo, rapaz, eu vou ter de sair. Conversando com minha esposa, tinha um filho, eu vou ter de sair, eu quero trabalhar para mim. Então, uma véspera de carnaval, eu pedi demissão da empresa, um dia de sábado, eu me lembro, e disse, olha, eu não trabalho mais aqui. Aí o gerente agrícola me procurou, João Paz, um amigão meu, disse, rapaz, não saia não. Eu digo, olha, eu não fico mais aqui. Quero sair, vou ter um projeto aí de vida, e pedi demissão. Disse, se vocês quiserem liberar o meu fundo de garantia, libere. Se não quiser, eu não fico mais aqui, não tem problema não. Vou sair de todo jeito. Vou sair. E a partir daí vim para Piraca, passei um ano olhando o que ia botar. Em um determinado final de semana eu fui para Rua Pedro Leão. Uma cunhada morava lá e eu fui visitar, eu e minha esposa e meu filho fomos almoçar na casa dela. E o meu concunhado disse, olha, vamos olhar, tá começando uma feirinha no Baixão. E fui para lá. Chegando lá, eu digo, rapaz, aqui dá para eu botar um mercadinho. Então, na segunda-feira, eu já fui lá, comprei um pequeno armazém lá, de uma área de 120 metros. E eu digo, aqui eu vou botar. Com 20 e poucos dias, eu já abri a empresa, o mercadinho, mandei fazer umas prateleiras, ainda me lembro, de tábua. Comprei aquelas tábuas largas, não tinha condições, porque aí começamos o mercadinho. Que é o primeiro... primeira loja, era um mercadinho mesmo, que tinha... É no mesmo lugar que tem o mesmo lugar. E fui comprando outras áreas, eu já comprei, eu acho que ali no Baixão, mais de 12 imóveis.
Isso Caramba. de todo o tamanho. Comprei imóvel de 40, 50 metros, um valor fora da curva. Uhum. Da curva. Comprei um imóvel lá que tinha 4 metros de frente por uns 18. Mas ficava no meio, eu digo, eu tenho de comprar Tem que essa comprar. casinha. Comprei o metro quadrado a mais de R$ 4.000, que a Avenida do Futuro hoje ainda Hoje não tem ainda esse não tem. preço. Eu, Isso há 15 anos atrás. e eu imagino que nessa época muita gente deve ter olhado assim e falado, endoidou. Endoidou, não, mas é. O pessoal disse, rapaz, você é um louco comprar um negócio desse. Mas eu sempre tive pensamento de crescer, de aumentar a loja. Como comprei também um imóvel que era do Jadielson, ali, que era uma mansão. Derrubei onde é o estacionamento vizinho ao mercado. Sim. Derrubei tudo, a casa com piscina, uma área excelente, mas eu digo, não, o meu objetivo não é de morar aqui. Meu objetivo é crescer o São Luís. O senhor falou. Não, eu sei que você vai perguntar. não, fala. O senhor falou que após 11 anos trabalhando, o senhor teve essa vontade de começar a empreender. É. Né? O que motivou? Porque para muita gente, né, é muito difícil, né, de tomar essa decisão hoje em dia. E o que foi que tocou realmente no seu coração? Eu fui criado, agradeço aos meus pais, porque eles eu antes da gente começar a entrevista, eu estava conversando ali Isso. com o Regis. O meu pai foi um visionário, meu pai e minha mãe. A gente morávamos em Itaquarana, que eu sou taquaranense. E morando em Itaquarana, eles venderam uma mercearia, a maior merceariazinha que tem em Itaquarana, e uma pequena propriedade. Não, os meus filhos, era eu e meu irmão Hipólito. O meu filho tem de estudar, porque lá só tinha o primário, não tinha ginásio. Eu estudei, fiz o curso primário no grupo Santos Ferraz, que é em Itaquarana, então não tinha. Então ele pensou na gente, meu pai e minha mãe. Foram pessoas que eu agradeço até hoje a eles por ter essa visão, um pequeno comerciante, e tinha uma pequena propriedade, mas ele já teve a visão de nos trazer para Arapiraca para a gente estudar. Que naquela época não é como hoje, porque você mora numa cidade de circunvizinho Sim. aqui de Arapiraca, pode vir todos os dias estudar. Hoje, naquela época, não tinha. A dificuldade de transporte era muito grande, uma série de coisas. Então, eles foram muito corajoso, como eu fui na época, por isso, graças a Deus, puxei meu pai e minha mãe, e para venderem a mercearia e a propriedadezinha para a gente vir estudar aqui. Ele comprou uma casa ali naquela Praça Gabino Besouro, que é ali próxima à Rua 30, onde é hoje a Farmácia Nacional, por Sim. ali. Ele comprou essa casinha, uma casa estreita, para a gente botar uma mercearia aqui em Arapiraca, a gente estudar e trabalhar. E eu comecei a trabalhar desde cedo na mercearia dos meus pais. Eu estudava fazendo o primário, mas eu já trabalhava. Era uma exigência dele. A gente veio do sangue de comerciante. O meu pai foi um comerciante nato. Por isso que eu tinha essa tendência. Eu fiz técnico agrícola, porque gosto muito da agricultura. Então, fiz técnico agrícola, porque eu digo, eu terminando o técnico, assim que eu terminei o curso técnico, eu já tinha emprego, já tinha 3 empregos, a Emater, Planalçuca e a usina. Só que a usina me pagava o dobro do salário. Aí eu preferi ir trabalhar na usina. Muito mais, porque na usina era de domingo a domingo, não tinha esse negócio de folga, de nada, muito pouco, mas eu tive a determinação de ir para um lugar onde eu ia ganhar mais, uma série de fatores. Então foi isso que aconteceu comigo. É interessante, a gente já entrevistou umas 3 ou 4 pessoas, inclusive o Ibni esteve aqui com a gente, como os pais é importante, né? E os jovens às vezes não querem escutar o pai, mas você veja, o Ibni teve esse exemplo dos pais dele, tá aqui o Hipólito falando do pai para estudar, estudou, foi para fora, né? Aquilo que a gente sempre diz quando a gente está com um grupo de alunos, quando está com as pessoas, vocês têm que sair, tem que comparar. A gente só cresce comparando. Seu Luiz, me diga uma coisa. Quando o senhor falou que o mercadinho foi feito, e é interessante que eu estou agora vendo o seguinte, naquela época, né, a grande feira era aqui.
Veja só, era aqui No né, centro. no centro. Aí você veja, ele disse assim, olha, repara só o que é visão de empreendedor. Ele disse, olha, fui lá para um jantar, alguém disse, está nascendo uma feirinha aqui. É. Mas o top era todo mundo brigar por essa daqui do centro, né? Aí ele vai, compra os imóveis, faz, além do preço de mercado. Alguns, vocês não se preocupem, porque todo empreendedor é chamado de doido, não tem para onde, tá certo? Duas coisas que o empreendedor sustenta esse país e é chamado de doido. Mas vence, não é fácil. Seu Luiz, quando iniciou já era Seu Luiz. Já começou com o nome Seu Luiz. São Luís, São Luís. Então, Mercadinho São Luís. São Luís. Na época. Pronto. Agora, o senhor fez lá e manteve aquele ali. Qual foi o tempo que levou para o senhor abrir o segundo, o terceiro? Porque, na verdade, pelo que eu entendi, foi de 2000 para cá que houve uma ampliação maior, né? O senhor fez o da Ceci Cunha, tá? Aquele outro. Não, a Ceci Cunha só tem 4 anos, vai 4 completar anos. ainda. Pronto. Então o senhor abriu aquele primeiro lá no Baixão. No Baixão, Certo. depois abri o segundo no Santa de Viges, Certo. depois abri nas Cacimba, depois Boa Vista, aí fui para ali na saída de Arapiraca, no olho d'água dos Casuzinhos. Onde tem aquela Saindo para Arapiraca para Giral. Onde tem aquele conjunto enorme ali na frente. Fui para ali, depois fui para Massaranduba, e tenho certeza que o São Luís não vai parar. Nós temos novas coisas por aí que logo vai sair. Eu quero ainda em vida ir para a inauguração do São Luís. Você vai ser meu convidado. Lá em Maceió. Não quero em Maceió. Com um restaurante top. Olha, as pessoas, Luiz, a gente vai conversar sobre esse novo empreendimento da Ceci Cunha, que eu acho que isso foi uma quebra de paradigma. Mudança total da rede São Luís. Foi aquela loja da Avenida do Futuro. Inclusive para os seus concorrentes, né? Nós ganhamos por isso, né? E logicamente que o seu filho, o pessoal deve ter participação. Mas eu queria saber o seguinte, quando o senhor abriu, porque aquele lance, o senhor disse, olha, eu disse, vou abrir, comprei e tal, mas a expansão, olha, eu vou abrir agora o segundo aqui, também foi sozinho, nunca teve... Eu devo muito a minha esposa, nunca tive sócio, devo muito a família. A família. Porque se você tem uma família estruturada, é muito importante. Eu devo muito a minha esposa, os meus 3 filhos, tenho 2 que tomam conta dos supermercados, minha filha Thaís, que é a do meio, e o meu filho Júnior, que hoje... Eu quase não participo mais de reuniões, de nada. É eles quem toca o projeto. Eu fico mais na parte do macro, pensando tudo nas fazendas, porque a gente tem umas fazendas em Traipu e Giral, e eu fico nessa parte mais da pecuária e participo todos os dias dos supermercados. Você vê, todo dia você me encontra no Baixão. 7 horas antes de abrir, 7 horas da manhã. Eu estou lá todos os dias. A semana passada eu viajei para São Paulo e cheguei em Arapiraca às 5h30 da manhã, mas 7 horas na segunda-feira eu estava no Baixão. É um exemplo. Dá um exemplo. Eu gosto de estar nas minhas lojas, me sinto bem. Já faz parte, né? Da parte disso. Então eu me sinto bem de estar no meu supermercado, nas minhas fazendas. Então quase todos os dias eu vou nas propriedades mais próximas. Eu tenho uma propriedade na beira do Rio São Francisco, que eu não vou muito, que é 70 quilômetros, é muito cansativo. Mas eu, nas propriedades aqui próximo, eu vou quase todos os dias. E é por isso, por causa dessas propriedades que ele toma conta, que aí vai o comercial. Ninguém vende carnes mais barato do que a rede São Luís. Não tem. Então, eu acho que grande parte também vem da nossa produção. Às vezes tem dificuldade. Mas vai, continue. Não, você falando, né, sobre essa parte, São Luís, quando o senhor começou essa expansão, qual foi o impacto que o senhor começou a enxergar em Arapiraca em si? Porque o São Luís, ele faz parte da história de Arapiraca, né? Então é o que a gente estava conversando aqui, né? Quando alguém começa a se movimentar no mercado, todo o mercado se movimenta. Como o senhor enxerga isso hoje? Vou lhe dizer o que é que houve, uma mudança totalmente do perfil até dos clientes. Antigamente a loja do centro, o supermercado do centro, era que todo cliente ia para lá.
Hoje houve uma mudança, o cliente tem mais comodidade, ele vai para o São Luís, vai para outras redes que tem aqui em Arapiraca e tem conforto. Você vai para um centro, você vai perder tempo, uma série de coisas, o trânsito, e hoje você tem, em toda loja de bairro, você tem um conforto que a loja do centro tinha antigamente. Então foi uma mudança de perfil dos clientes. Quando a gente começou, o cara disse, rapaz, você é louco abrir essa loja, o investimento, mas o que é que eu fiz? Eu mandei os meus filhos viajar, eles viajaram com um arquiteto nosso para Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre. Para entender, né? Com o arquiteto vendo cada loja, o perfil de cada loja e de cada uma. Pontos positivos e negativos. Exatamente. Eles trouxeram um pouco de inovação. Como a gente inovou, ter um Bob's, ter um salão de beleza, ter uma academia, tem uma farmácia, tem ótica, tem uma série de coisas que ninguém tinha. Então a gente viu, eles viram, a gente não, os meus filhos, minha filha e meu filho viajaram com o arquiteto, viram esses detalhes nesses locais e trouxeram para Arapiraca. E é uma coisa que, quando você está falando do São Luís da Avenida, né, eu enxergo que o São Luís, ele é das poucas marcas que eu conheço que ele realmente consegue atender todas as classes. Todas as classes. Todas as classes. Mesmo esse, né? Olha, mesmo ele ganhando, mesmo o seu conhecido São Luís ganhando essa parte de um público novo, de um poder aquisitivo classe A e B, mas o supermercado São Luís, aqui eu digo isso que eu sou cliente, vou sempre lá. Fico rodando e fico vendo as coisas. E é o mesmo preço. É aquele preço. Bem, inclusive, o seu Luís é interessante. Ele fez um supermercado maravilhoso com os filhos aqui na Ceci Cunha, mas o que é que aconteceu? Ele pegou o primeiro e fez uma reforma sem fechar o supermercado. Impressionante. E ficou, para o que era, ficou muito bom. Aliás, o restaurante lá, viu, dia de sexta-feira, vocês comem um bobó de camarão, dia de sexta-feira. Vamos lá. Ô, seu Luís, me diga uma coisa. O senhor é um homem vitorioso, o seu irmão, inclusive, queria dizer, né, que o Hipólito acaba de ser agraciado na segunda-feira passada pela Federação da Indústria, né? E eu faço até... Me diga uma coisa, Luiz, aquela praça que a gente estava conversando, como é o nome dela na igreja que tem aquele supermercado que a gente conversou? Praça ali na igreja de Santo Antônio, Praça das Cacimbas, como a gente chama. Praça das Cacimbas. Senhores vereadores, está na hora de um projeto de lei, tá certo? Aprovado, para que aquela praça tenha o nome da família do seu Luís. Então, aquilo ali, um projeto de lei, e o Luciano tem que fazer uma reforma naquela praça. Primeiro, porque tem uma igreja maravilhosa ali. Segundo, que tem um supermercado São Luís ali. Então, seu vereador, seja inteligente, projeto de lei, porque Praça das Cacimbas, tudo bem, tira, bota e cola. O Hipólito foi homenageado agora pela Federação da Indústria, né? É uma família, se você juntar o seu Luís e o Hipólito, o que é que eles representam no desenvolvimento de Arapiraca nesses últimos anos? Então, senhor prefeito, pensa lá, faça uma reforma bonita naquela praça e dá um nome que merece a praça. Senhor Luís, me diga outra coisa. Quando você... O senhor é um homem, assim, vitorioso, mas é um homem também hoje muito feliz, porque a grande preocupação de um empresário é o processo de sucessão. É o processo de você construir as coisas com amor e às vezes você não tem o filho seguindo. Não que todos devam seguir, mas o senhor é vitorioso porque os 3 estão com o senhor, né? A partir de como é que foi esse processo? Foi um processo natural? Eles estudaram para isso? Como é que foi essa transformação? O meu filho, a minha filha é formada em Direito. No primeiro OAB ela passou. O meu filho mais novo fez administração. O meu filho mais velho, o Tiago, terminou o segundo na parte de fazenda. Tudo, toma conta, terminou o 2º grau, não quis estudar mais porque gosta muito do campo, mas cada um teve uma formação. A minha filha, quando terminou Direito, que passou no OAB, juntou com 3 sócios, pai, eu vou montar um escritório. Eu deixei muita vontade, eu digo, pode
pode ir montar. Não forçou a barra. Não exigi dela, não é melhor. Mas com 1 ano e meio ela viu que não valia a pena. Eu digo, então venha tomar conta do que é seu, jurídica, dessa parte. Ela toma conta. Não, nem na parte jurídica, ela fica mais no financeiro, na parte de RH. A gente temos psicóloga dentro da empresa, porque hoje a gente gera 800 empregos em Arapiraca. Caramba. Então a gente tem um setor, mas ela é quem comanda, ela é minha esposa. Então todos nós trabalhamos junto. Eu sempre discuto com a família o que vamos, os próximos projetos. Eu não gosto de tomar decisões sozinha. Então eu digo direto, eu sou um homem privilegiado por ter uma família que nós não vamos ser eternos aqui. Não. Daqui uns anos, eu tenho quase 70 anos, não vou estar mais aqui, não tenho capacidade administrativa, vou diminuindo cada dia mais o meu, esse pique que eu tenho hoje. Aí eu tenho pessoas que vão me suceder com maior tranquilidade, sem precisar me preocupar com a sucessão. É o que eu estava conversando, eu sempre converso com meus filhos, o meu filho dizendo, não, o meu filho, o Júnior tem um filho com 4 anos, ele disse, com 10 anos eu já quero todos os dias levar o meu filho para ir lá, para o horário. O que eu fiz quando criança, eu trabalhava, então ele já está pensando nisso. Perfeito. E a gente sempre conversa sobre isso. Eu tenho 4 netos, então eles sempre conversam sobre isso, porque hoje você muitas vezes termina um curso superior e não tem espaço. Você tem alguns cursos superior que eu tenho um funcionário lá que não tem o primário, ganha mais do que um cara com um nível superior. Não tenho nem dúvida em algumas funções, como um açougueiro hoje, um padeiro bom. Então você tem algumas funções hoje, você querendo ser diferente, você vai ter um... Agora você tem tudo na vida ser competente. Porque se for aquele meia boca, nada da vida meia boca não existe. Olha, só para complementar isso, seu Luiz, eu não sei se o senhor sabe, a gente lidou muito na área da educação, né? Eu tinha a Microlins, tinha algumas empresas aqui, e trabalhei 17 anos na Secretaria de Educação, e trabalhei lá em Penedo como diretor da Faculdade de Penedo, da Lícia Raimundo Marinho. O grande problema nosso é o seguinte, nós não formamos as pessoas para as profissões que elas gostam. As pessoas, para você ter uma ideia, de cada 10 alunos da universidade, 7 a 8 desistem da profissão, perdem 4 anos. Então, quando você trabalha naquilo que gosta, eu acho que o senhor também tem isso muito com os seus... a expertise do seu Luiz, ele deve até olhar para o funcionário, e eu brinco muito com os caixas lá pelo seguinte, eu chego rindo, porque eu acho que o caixa, a pessoa humana, não é uma máquina. Então eu digo, bom dia, olha, eu só pago se me der um sorriso, brinco demais, claro. Todo mundo me conhece lá por causa disso. Eu digo, olha, você tem que entender que isso aqui que está na sua frente, não é... Eu pergunto às vezes assim, você trabalha, quem trabalha? Quem paga o seu salário? E o senhor me disse lá uma vez, eu sempre coloquei isso. Quem paga o salário do cliente, do funcionário, é o cliente. Exato. Então quando eu entro no caixa que eu tô brincando, olha, tá olhando uma nota de R$100 do seu salário, sou eu, entendeu? E o seu Luiz chega lá e a gente vê como as pessoas, os funcionários se aproximam deles. Como ele tem essa interatividade com os funcionários. Eu tenho certeza que o seu Luiz, se tiver um funcionário lá que queira crescer e chegue como ele, que tomou coragem e disse, olha, eu não quero mais trabalhar na usina, né? Principalmente naquele grupo que era brabo, ali era... Aí, resultado. Então, o senhor tem... Hoje eu vi lá que o senhor tem o pessoal da segurança do trabalho, inclusive da palestra lá em cima. O senhor tem um departamento de treinamento para as pessoas, para sempre eles estarem perto. O que representa, inclusive, não sei se vocês sabem, eu sei um pouco da história. Seu Luiz sempre, Natal, está sem o grupo distribuindo para os funcionários, distribuindo para as gestantes, sempre faz festa. O que representa hoje, para até que os funcionários que estejam vendo, o que representa hoje a sua equipe de trabalho, os seus funcionários? É tudo, eu digo direto, o meu funcionário... Uma prova, Regis, quando você tinha a Microlins, os meus funcionários já foram fazer treinamento com você. Eu me lembro. Isso tem 20 e tantos anos. Né? Então, era caixa, a gente estava começando tudo a começando. Então a gente levou, eu estou com, essa semana, todo dia eu mando 7 funcionários para Maceió,
para o pessoal do TI. A gente tem um sistema lá, CIS, parece que é CIS. Eles vieram do Paraná, de Curitiba, dar treinamento a várias empresas aqui no estado. Não é no grupo, não, é para várias empresas. Okay. Isso de vários setores, de vários supermercados, de outras atividades. Então, todo dia eu mando 7 pessoas de todos os setores para ir treinar lá em Maceió. Que bom. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, estamos mandando as pessoas para treinar, para cada dia melhorar. Porque você disse uma coisa muito importante. Eu não sou patrão de nenhum. Eu digo direto: quem são patrão de vocês são os nossos clientes. Porque sem cliente nenhum comércio sobrevive. Então, eu procuro mostrar a cada um que eles têm de tomar conta como sendo deles. Quem não pensa dessa maneira está fora do mercado. Eu não quero um funcionário com esse perfil. Eu quero um funcionário que pense na empresa e no cliente. Porque se ele lhe tratar bem, você volta. O preço não é o mais importante de um supermercado, não. De nenhum segmento. O melhor é o atendimento. Se você atende bem, você tem retorno. Agora, se você não atende bem, dificilmente você volta. Continua? Pode continuar. Olha, existe uma coisa muito interessante que a gente sempre aprendeu. A gente aprende as coisas, mas a gente não pratica. Por exemplo, um cliente satisfeito, ele divulga o seu mercado para pelo menos 4. Um cliente insatisfeito, ele fala mal do seu supermercado para 10. E agora com as redes sociais, pior ainda, porque ele filma, né? Agora, nós empresários, que a gente também, eu já participei dessa classe, eu acho que o senhor deve ter assim uma certa preocupação, porque às vezes a gente olha, principalmente quando a gente vai fazer uma seleção de pessoal, você vê uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é competente, sabe que tem tudo para crescer, mas ela não quer crescer. Você olha, tá querendo ajudar, mas tá ali. Eu digo sempre, olha, chegou no trabalho, esqueça a sua casa. Eu acho até que o ambiente de trabalho, às vezes, é melhor até que voltar para casa. Eu acho que se entende bem. Mas uma coisa que o senhor falou aqui é interessante. O senhor disse que teve a família, e o senhor falou umas 3 ou 4 vezes da sua esposa, né? Eu não conheço ela, mas foi uma parceira em tudo. Em tudo. Minha esposa, eu tenho 47 anos de casado, e para mim é tudo. Minha esposa é tudo para mim. Eu sem a família, então todos os finais de semana eu ligo com meus filhos, para a gente estar junto, para almoçar junto, para estar junto. Eu ligo para eles: Tiago, Júnior e Thaís, vocês estão aonde? Eu vou almoçar em tal lugar. Muitas vezes ele já tem um amigo para ir, aí eu não vou insistir. Não vai insistir. Mas não sendo isso, eu procuro chamar eles para estar junto, porque eu acho que família é tudo unida. Se você não tiver uma família unida, nada vai para frente. E só complementando aquilo que vocês estavam falando aqui, para mim, a primeira formação que a gente faz é em casa. A primeira formação que a gente faz em casa. Em casa, exatamente. Independente depois que você vai... Que hoje muitos pais terceiriza, né? A gente tá vivendo numa geração que tá terceirizando tudo. O manicômio para a escola. A escola é que vai tomar conta dos meus diabos, né? Teve uma entrevista do Alfredo Soares, da G4, né? Que ele conversa com uma menina e ele tava falando... A menina estava debatendo contra ele, dizendo que a empresa que tinha que educar o funcionário. Ele falou, não, isso tem que começar de casa. De casa, claro. De casa. E aí, claro, a gente tem que dar oportunidade dentro da empresa, que nem o seu Luiz mesmo falou. Vou conectar, se o cara quiser crescer, que é o local. Ele vai fazer... Tem pessoas lá que começou como pequeno aprendiz. Hoje ele é um gerente nosso. Quem quiser crescer... Ele é gerente, já foi gerente do Santa Divisa, hoje está na Boa Vista, é um menino do bem, tudo. E eu digo a todos eles, se vocês quiserem crescer, eu estou junto de vocês, eu quero dar espaço. Deixa eu perguntar, o nome dele?
É o... Reginaldo? Não, o Williams. Ah, eu conheci os dois. O Williams, que ele é gerente aqui da loja da Boa Vista. Massa. Então, são pessoas que você tem de dar oportunidade. Eu dou oportunidade desde o zelador. Tem um zelador nosso, por uma questão de ética, eu não vou citar, mas o meu filho chegou para ele: ô fulano, você quer mudar de função? Ele: não, eu sou muito feliz nessa função. Olha que coisa linda. Ótimo. O cara... Ele foi decente com ele mesmo. Ele disse: não adianta eu ir para outra função que se eu não tenho capacidade, não estou feliz. Então ele próprio, o Juninho, meu filho, chegou para ele e disse: fulano, você quer ir? Ele disse: não, seu Júnior, eu quero trabalhar nessa função mesmo. Porque função não denigre ninguém. Então, eu digo direto, exatamente. Só faça bem feito. Faça tudo que você fizer, faça bem feito. Eu procuro, todos os dias, eu falo do zelador, a pessoa mais graduada, que é o Sandro, na minha empresa. Depois de minha esposa e os meus filhos, o Sandro é que toma conta das lojas, tudo. Mas eu todo dia eu falo do zelador. Aí, se ele estiver, todo mundo eu cumprimento, bom dia, boa tarde e tudo. Eu saio falando com cada um. Eu sou testemunha disso também. Porque tem empresário que chega e não fala com ninguém, fecha a cara e vai lá para o escritório dele. Eu não. Eu gosto de estar, o resto me conta sempre, eu lá no baixão, sento na mesa, faço muitas vezes reuniões. A diretoria ali. Eu conversando com pessoas de negócio. Hoje mesmo, logo cedo eu cheguei, tinha umas 5 pessoas. Digo: vamos sentar aqui mesmo, vamos resolver aqui. Tinha um pastor que queria falar comigo, um patrocínio, tenho. Então, eu atendo todo mundo ali. Não fui para o meu escritório, não. Eu digo: não, vamos ficar aqui mesmo, que aqui a gente vai resolver tudo. Então, o que eu faço todos os dias? E faço com o maior prazer, com o maior... atender todo mundo muito bem, que é o mais importante. Agora, aquele lance, né, seu Luiz? A gente diz sempre, às vezes o funcionário acha, né? Quando a gente está começando a ter os cabelos brancos, às vezes vê que a pessoa está querendo nos enganar. Né? Às vezes o funcionário chega, inventa uma desculpa e falta tal. Essas pessoas precisam entender que quando a gente chega a uma certa idade, a gente sabe quando está sendo enganado. Tá? Ruim é quando ele tenta enganar e acha que a gente foi enganado, que aí está chamando de burro, né? Então tem que ter um certo cuidado nisso, para não... que a gente sente aquela pessoa que quer crescer. Olha, uma coisa que é interessante, infelizmente a agenda não comportou, mas a gente ia trazer também o Júnior, filho dele, que é da parte comercial, que a gente vai trazê-lo aqui, porque a gente vai falar sobre a parte de marketing, como nasceu, dessa parte toda. Mas existe uma coisa, Silvio, o seguinte... Isso ainda que é bom nisso, viu? Isso é. E o senhor falou nisso, inclusive eu quero que ele venha com o Ale, os dois juntos. Porque eles é quem são bons nisso, esse queridinho da cidade, porque onde chega hoje... O São Luís é conhecido, o queridinho da cidade. Então, onde eu chego, ó, o queridinho. Eu estava num determinado local aí, uma pessoa disse... foi num velório. Aí a pessoa chegou e disse: conhece? Quem não conhece o queridinho da cidade? O cara de fora. Então, essas coisas. Uma vez eu cheguei lá na fila de uma senhora e digo: olha, presta atenção, eu venho aqui porque nem na minha casa eu sou chamado de queridinho, só aqui. Então, na verdade, a rede já se tornou uma extensão da sua casa, entendeu? As pessoas vão lá, tem um grupo que está sempre almoçando lá. Olha, e uma coisa que a gente estava conversando aqui sobre a ascensão dos funcionários. Eu não sei se o senhor poderia responder, mas no caso de vocês têm um plano de cargos e salários, quer dizer, vai fazendo o curso, vai subindo. Existe isso com remunerações diferenciadas. Cada um. Quer dizer, cada um vai crescendo e tal. Porque aquilo que você disse muito, uma coisa muito importante. Tem funcionário que acha que está enganando, mas eu sei tudo, minha esperteza. Tem cara que fica botando atestado sem estar doente. Isso. Que isso é uma coisa que eu acho o maior absurdo. Um médico que se formou, dá um atestado sem um cara estar doente, e alguns funcionários sabe que ele está usando de malandragem. Isso. Ele achando que está enganando a gente, ele está enganando a ele. Porque a única coisa que o ser humano tem que ter é honestidade. Ele não está sendo decente com ele. Porque ele está mentindo. Primeiramente para ele. Para ele mesmo. Então um cara desse nunca vai vencer na vida. E vai se viciar nisso. Ele começa com uma coisinha pequena,
que é um atestado, daqui a pouco ele, enrolei. Vira uma bola de Aí neve. vai para outra coisa, vai para outra. Quer dizer, você vai botar uma pessoa dessa para tomar conta do seu financeiro? Não tem nada. Nunca. Então, Ela não nunca. toma conta nem das dela. Aliás, as mulheres é que estão tomando conta, né? Porque pô, a grande maioria hoje, as mulheres de cada 10 contratações, 6 ou 7 são mulheres, até pelo lado da honestidade. Ela é muito mais responsável. As mulheres são muito mais responsáveis, né? Então são pessoas que acham que vai nos enganar. E não engana, eu sei tudo do cara quando tá mentindo para mim. Quando ele vem conversar, Só pelo olhar, né? pelo olhar eu já sei, por uma convivência de vida, de tudo. Eu sei que um cara, você muitas vezes pensa no lado humano e o cara tá achando que tá ali mangando de você. E você muitas vezes aguenta cada sapo. Aguenta. Cada sapo, porque mão de obra no nosso país é uma coisa muito difícil. Mão de obra qualificada é aquilo que eu lhe disse. Muitas vezes você termina um curso superior só forçado pela família. Não, você tem que ser doutor. Sim. Primeira coisa, o cara para fazer um curso superior. E não faz um curso técnico bom, porque você sendo um bom técnico ou um bom profissional, você vai crescer na vida. Mas o cara muitas vezes é forçado pelo... Eu nunca forcei meus filhos a nada. Vocês fazem o que quiser. O meu filho, o Júnior, tem uns 7 anos, ele tomou a decisão com 18, 19 anos de passar um ano nos Estados Unidos de São Francisco. Tá vendo? Sozinho, eu dei a liberdade a ele foi sozinho se treinar lá. Ele passou um ano, eu fui visitar com 6 meses que ele estava lá, eu fui para lá, passei 15 dias com ele, mas poucas pessoas têm a determinação que meu filho teve. Eu não tinha essa coragem de ir sozinho para lá, morar em casa de família, uma série de fatores. É um outro mundo, é uma outra realidade. É outra realidade. Então ele passou um ano em São Francisco. Foi a coisa mais certa que ele fez, e eu também. A minha esposa, você é um louco, como é que a gente vai deixar? Porque mãe é mais... Lógico, mais cuidadosa, cuidadosa, tudo. Proteção, né? Cuidadosa. Então ela não queria de maneira nenhuma, eu digo, mas ele quer, e ele é muito determinado, e foi para lá, passou um ano. Seu Luiz, as pessoas só crescem quando comparam. Quando você está num canto só, por isso que eu digo sempre às pessoas para saírem. Por exemplo, o senhor disse que foi montar lá, a equipe dos arquitetos foram montar o supermercado da Ceci Cunha. Foram para São Paulo, tá? Porque você precisa ver os outros cantos, e aí você decide, tá? Aquele cara sai lá da caixinha, né? Sai da caixinha. A lei do livre-arbítrio, né? Olha, eu mostro tudo para você, e você escolhe. Você vai e toma conta disso. Seu Luiz, a gente estava conversando aqui em off, que é sobre... eu tenho certeza que para o ano a gente já vai comer. Até porque Arapiraca é uma coisa interessante. Arapiraca, o seu Luiz teve que expandir, né? Aliás, tem umas redes de supermercados que acham que fazer um grande supermercado no local só é uma coisa interessante. E não, o seu Luiz foi muito mais esperto, a família dele. Por quê? Arapiraca, como tem um problema sério de saneamento, ela não permite grandes construções, grandes edifícios e tal, porque você não tem o saneamento. Então a Arapiraca, ela cresceu numa horizontal. Então hoje você não sabe qual é o limite de Arapiraca com Limoeiro, qual é o limite de Arapiraca... Então isso, por um lado, hoje você não tem mais. Arapiraca era uma região agrícola, né? De pequenos... Hoje você... De pequenos articulados fundiários que era para aquela tal, fumozinho, uma mandioca, o feijão. Hoje é conjunto habitacional. Tudo. Aí o que o senhor fez? O senhor foi para um canto aqui, foi para um canto ali, foi para um canto... Então o senhor levou a sua estrutura para perto dos novos nichos. Então eles não ficaram... E isso, para eles, em comparação com o restante... É algo total, é um case, entendeu? Porque a partir do momento que você chega mais perto, olha, tem um conjunto enorme ali. Aí aquele pessoal vai pegar condição, porque um problema que nós temos, e quando o senhor falou do centro, nós temos um problema sério em Arapiraca, que o Luciano Barbosa até está melhorando, mas nós tínhamos um problema há 10 anos, que é o problema de estacionamento, né? Nós temos uma epidemia de moto aqui, mas isso é outro assunto, inclusive a gente vai trazer o pessoal do pronto-socorro aqui do diretor para a gente conversar sobre moto, que é um problema sério. Aí ele expandiu, então ele botou aqui e tal, então ele atendeu a parte horizontal. Hoje ele está em todo canto da cidade, as pessoas estão próximas, então aquilo ali é uma sala da minha casa. E o melhor... Eu não tenho que atravessar a cidade, entendeu? E o melhor, em vários desses pontos existiam outras marcas que não validaram, às vezes colocando até
a ideia, né? Até, digamos assim, a culpa na população de, o público aqui não compra. E aí foi lá onde o São Luís, expertise. Onde o São Luís vai... É credibilidade. Você tem ideia, em alguns bairros de Arapiraca, o pessoal, rapaz, você é louco, mas graças a Deus, para onde a gente vai é um sucesso. A pessoa espera, diz assim, é como se estivesse recebendo o seu Luiz em casa. Seja bem-vindo, entendeu? Bem-vindo, não, as pessoas dizem, seja bem-vindo. Então, graças a Deus, para onde o São Luís vai, nos bairros que a gente acredita, eu acho que eu ainda tenho espaço em Arapiraca. Com certeza. Eu acho que eu ainda tenho uns... Estou pensando aí, pode vir novidade até daqui pro final do ano em nova. Entendeu? Olha, e Arapiraca. Vamos ter cuidado para não fazer um spoiler aqui. Eu vou fazer, quando terminar, eu vou dar uma sugestão a ele de um negócio que eu vi aqui, ali, que eu acho que vai ser interessante. Mas eu não vou dizer, não, senão vai aparecer. Eu vou dizer depois que terminar a reunião. Você falou de uma grande coisa. A nossa carne é uma carne diferenciada. Exato. O São Luís está num patamar muito acima. Por quê? Eu digo direto. Eu produzo, compro os animais, boto nas minhas fazendas, eu tenho uns confinamentos. Eu tenho um confinamento que eu tenho sempre gado selecionado. Eu planto todos os anos para produzir num custo mais barato. Esse ano eu plantei 400 hectares, que isso dá quase 1.700 tarefas de milho. Eu planto milho para produzir alimento para os meus animais, para ter um custo mais barato, quase pela metade. Então eu faço isso. Eu planto para quando chegar a partir de setembro eu começo a botar animais no coxo, como a gente diz. Então é uma estrutura simples, mas uma estrutura que viável. Não adianta você fazer grandes galpões, tudo. Então eu tenho uma estrutura na minha fazenda, e uma fazenda determinada, que eu monto o confinamento. Esse ano a gente chegou a ter 2.500 animais no confinamento. O projeto é maior agora. Mas eu produzo o produto, o milho. Então, transporte menor, né? Tudo. Padronização. Então, padronização. Para ter um custo mais barato, para eu vender uma carne diferente. Um preço mais acessível para o nosso cliente. Então, mantendo a qualidade. Exatamente, mantendo a qualidade diferenciada. É interessante que quando chega no departamento, às vezes hoje a gente está com tecnologia Pix e tal, né? E ainda lá, não sei se nos outros, mas no Baixão ainda tem a promissória. Eu tenho ainda. Ainda porque ele não descuida dos clientes antigos, aquele que ia lá na cadernetinha. Aí eu fiquei observando, mas rapaz, que coisa interessante, muda tudo, tecnologia, e o seu Luiz ainda permite, porque promissória é confiança, né? É confiança, até para você processar, protestar uma promissória pequena de uma pessoa... Não existe. Não existe. Então, e outra coisa, são bons pagadores, né? Sim. Agora, olha, eu soube, não sei se o senhor pode adiantar, mas talvez o Júnior fizesse isso, eu soube que nós vamos ter um grande espaço para a Copa do Mundo, né? Eu sei que, inclusive, eu vi o projeto arquitetônico já, uma coisa linda, os camarotes, que vai ser ali no supermercado São Luís. Vai ser no estacionamento. No estacionamento da César Cunha, a gente vamos ter mesa, já não sei, como essa parte não é o que toma conta, mas a gente vai ter mesa, vai ter uma estrutura grande para assistir os jogos lá, com a estrutura do Dom Luiz. Dom Luiz, do restaurante. Do restaurante. Você vai ter cerveja, quem comprar a mesa, cerveja de graça. Então, um projeto que eu não tenho muita capacidade de falar sobre isso, entendeu? Eu não tenho muita capacidade, porque nem participei do projeto. O meu filho e o pessoal do marketing, quem participaram para organizar isso. Mas já lançaram os valores, e nós estamos aqui com o pessoal de marketing aqui, escondidinho. As redes sociais de São Luís tem tudo lá. Então, nas redes sociais, olha outra coisa, viu? Vão logo, porque, logicamente, o espaço de estacionamento da mesa vai topar. E com um detalhe que eu queria dizer para todos. Lembre-se que os Jogos do Brasil vão ser às 19 horas e às 10 da noite, quer dizer, depois do expediente. Então vocês vão ter a facilidade de estar lá à noite, para lá, vai com a sua família, toda a segurança, né? Então vai ser maravilhoso. E no ano que vem, se Deus quiser, talvez no início de 2027,
talvez até daqui a 2 anos o seu Luiz completa os 70, né? Então talvez nos 70, quem sabe nós não estejamos na inauguração do primeiro São Luís em Maceió. Não tenho nem dúvida, a gente vai para Maceió. Aí vai ser não sei o momento certo, porque eu acho que Arapiraca ainda tem muito espaço, porque a gente tem de agradecer também a administração do prefeito Luciano Barbosa. Arapiraca era uma coisa e depois do Luciano, Arapiraca deu uma alavancada fora da curva. Não tenha dúvida. Então, nós arapiraquenses deve-se muito ao prefeito Luciano Barbosa, por administração dele, por o que ele faz por Arapiraca. Arapiraca é diferente de outras cidades. Eu ando em outras cidades, mas Arapiraca é uma alavancada. O que você bota em Arapiraca dá certo. Então deve-se o quê? A administração. Com certeza. Porque se nós não tiver um bom administrador, você vai ao caos. O time não joga bem. Não joga bem. Eu trabalhei na estrutura do Luciano durante 7 anos, e a gente às vezes até brinca aqui, né, com algumas coisas. Mas olha, a gente tem que colocar uma coisa, seu Luiz. Existe um Arapiraca antes e existe um Arapiraca depois da administração do Luciano Barbosa. Você está dizendo, Regis, é a pura verdade. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. É uma coisa que a gente viu depois que o Luciano saiu, né? Entrou a Célia, depois entrou... Porque tem pessoas, gente... Por exemplo, seu Luiz, se você perguntar hoje, seu Luiz é o rosto mais conhecido da região agreste. Se candidatar para qualquer coisa, que ele não quer nem ver política, mas ele ganharia, mas assim, sem coisa. Mas eu não gosto de política, mas sou muito decente, não gosto. Eu digo direto, o cara podia me dar a prefeitura da maior cidade do estado, do país. Eu não gosto de reuniões. Eu não é o do meu perfil. O meu é estar no campo, por isso o resto, você não me vê nem escritório. Não. Eu tenho minha sala, mas dificilmente eu vou resolver lá pequenas coisas. Mas eu gosto de estar o dia a dia com os clientes, batendo um papo. Eu não gosto de estar em reuniões. Então quem toca esses projetos é os meus filhos. Graças a Deus eu tenho sucessores. Eu sou um homem que tenho de agradecer a Deus por isso, por ter pessoas, quando não estiver mais aqui, então tem pessoas que vai tocar o nosso projeto. Olha, o Luciano, e é isso que eu estava falando, é o seguinte: as pessoas precisam entender que política, existem pessoas que servem para serem gestores. O Luciano é um técnico, o prefeito de Arapiraca é um técnico, gosta da cidade, não é brincadeira, vai ser o prefeito com 16 anos de mandato, histórico, né? Tem um filho hoje que está ajudando, a maioria dos projetos aí são verbas que vem do governo federal, através do Daniel, que é o filho dele. E existe, eu tava brincando, sabe? Quando a gente entrou aqui, que eu vim para Arapiraca, eu vim quando a Célia estava saindo, tá? Era um mandato. E aí eu conheci o Luciano. Aliás, eu tinha conhecido ele em Maceió e tal. E existia na época, eu não sei se você se lembra, existia um livro que eu tenho até hoje, um livro verde, que era um portfólio da cidade, com tudo que a cidade tinha, tá? Isso há 14 anos atrás. Se você pegar hoje, depois nós participamos, não sei se você se lembra, do plano decenal, que a gente fez as reuniões com o consultor para fazer os projetos, centro de convenções e tal. Eu cheguei e disse várias vezes, se você pegar aquele livro e pegar tudo que foi feito pelo Luciano, vai faltar pouquíssimas coisas. Tudo que estava projetado. Tá? Eu só sou contra, que eu digo sempre, é o problema do nosso transporte coletivo. Acho que já devia ter uma licitação, nós devíamos ter ônibus com ar-condicionado, mas isso é outro assunto. Mas um visionário como o Luciano, logo isso vai acontecer, porque ele é um cara visionário, é um cara diferente, um cara que as coisas dele é diferente, então pode acreditar, que logo e eu botaria vai ter um projeto ônibus elétrico. Agora, como o governador está fazendo VLT, inclusive, cortando a cidade, e é impressionante que as pessoas não entendem, sabe, o que é um gestor público. Você veja, você pega o Riacho do Sapo ali, seu Luiz, você tinha uns casebres. Você passa uma pista, a valorização do imóvel, a valorização do seu comércio, quando você passa uma avenida em frente a um comércio seu, valoriza 400, 500%. O que você está dizendo sobre o Riacho, eu passei lá hoje, estão organizando uma coisa linda. Tá lindo, olha, lindo, eu tenho uns amigos de Maceió, de vez em quando eles vêm aqui para Arapiraca. Quando eles andam em Arapiraca, rapaz, que coisa fora da curva. E eu vou lhe dizer uma coisa. Fora da curva. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o senhor tiver curiosidade, não sei se o senhor já viu, tem uns vídeos com drone. Você vê Arapiraca de cima, é um negócio totalmente... Porque às vezes a gente vê na horizontal e não tem ideia, entendeu? Por exemplo, quando eu fui candidato aqui, a pedido do pessoal, eu fiz o projeto Arapiraca de ontem, de hoje e de amanhã. Aí eu peguei as fotos antigas de Arapiraca,
Aliás, eu fiz até isso com a Célia, com o Luciano, todo mundo junto. Aí eu botei Arapiraca antiga. Botei Arapiraca do que estava sendo feito. E botei os projetos, tudo em fotos. E aí eu peguei no Google uma foto aérea aqui do Parque Ceci Cunha. Rapaz, quando a gente chegou aqui, isso aqui era um riacho era porcos. Só que você vê o negócio assim na horizontal. Quando você vê de cima, você vê que é uma obra imensa. Toda aquela urbanização, o ginásio, a parte lá. E agora ele vai botar até 220, vai continuar aquilo ali, né? É fora do comum. Você vai para outras cidades, até próximo aqui a Arapiraca, você lançou um loteamento em uma cidade, por uma questão de ética, eu não vou citar o nome, uma cidade vizinha aqui a Arapiraca, próxima a 20, 40 quilômetros, não cresce nada. Eu vejo loteamento em cidades circunvizinho aqui, que o loteamento o cara abriu há 25 anos atrás e não cresceu nada. Aí você em Arapiraca abre um loteamento. Sim. Quando é com uns 3, 4 meses tem vendido tudo. Não tem. Onde você... Então... E negócios também, né? Tudo dá certo. Arapiraca teve uma crescente de empresariais do ano passado para cá, nesses últimos 3 anos, que... Eu antigamente pensava até em botar um supermercado em uma cidade circunvizinha e tive negociação. Depois eu fui fazer uma pesquisa. Você, nessa cidade circunvizinha, próxima a Arapiraca, ou até longe, quando dá 5, 6 horas da tarde, não tem mais ninguém na rua. Mais ninguém. Então eu digo, peraí, eu vou investir, se eu estou em Arapiraca, vou gastar menos energia, o meu filho também, então é muito melhor investir. Por isso que eu abri essa loja nos bairros de Arapiraca. Eu digo, aqui é que é o local de se investir, não vou investir num local, gastar energia, faturar menos de que fatura em Arapiraca, só gastando energia, todos os dias tendo de ir lá, o meus filhos irem, porque a gente somos muito presentes nas nossas lojas. Eu e meus filhos sempre estamos presentes, porque isso é mais importante, porque é aquilo que o Regis disse, o nosso patrão é o nosso cliente, então eu gosto de prestigiar o nosso cliente. Eu vi já umas 2 vezes o Júnior. O Júnior de vez em quando tá lá na Ceci Cunha, ativo assim, ó, andando nas grandes, vendo tudo, sabe? Ele tá agora, isso é exemplo, né? A gente conquista pelo exemplo. Sim. Ele vê o pai faz como ele fez, ele segue, né? Vai lá. A gente estava conversando aqui sobre essa crescente, tanto da cidade quanto também do São Luís, né, que gera toda essa expertise, toda essa jornada, e toda jornada tem momentos desafiadores, né? Qual seria esse momento que foi o momento mais desafiador para o seu Luís? Pandemia. Tive muito medo. Tenho de ser honesto, quando veio a pandemia eu fiquei com medo. Que fechasse tudo? Não, que eu digo, rapaz, o que vai ser? Porque a pandemia foi um caos no nosso país. Foi uma guerra. Então eu fiquei muito preocupado, rapaz, o cara trabalhar tanto e perder tudo. Eu fiquei com medo. E os funcionários, né? Eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus do céu, tinha noite que eu não dormia, conversando com minha esposa, rapaz, essa pandemia, o que vai ser? Tudo você, muitas vezes, ter de fechar o supermercado. Então era uma loucura. Então, na pandemia, eu me preocupei demais. Foi a única vez que eu me preocupei. E o momento que foi, assim, mais... como é que eu posso falar? Mais especial, porque eu acredito que todo empreendedor, ele tem um momento da trajetória dele, que ele olha e fala, poxa, esse momento aqui é o que mostrou que eu tô no caminho certo. Quando eu abri a loja da Ceci Cunha, pronto, olha, para mim foi uma coisa de outro mundo. Eu me emociono quando eu falo da loja da Ceci Cunha. Eu digo, rapaz, eu consegui isso, meu Deus do céu. Porque foi um investimento fora da curva. Imagina. Não, ali foi um investimento fora da curva. Aí eu coragem de coragem. Eu digo, rapaz, eu ter essa coragem de botar uma loja com esse perfil aqui em Arapiraca. Isso depois de quantas lojas? A gente tinha 3. Tinha 2. A Ceci Cunha foi a 3ª. Então eu digo, rapaz, mas aí eu acredito muito em Deus. Mas digo, olha, vai dar certo. Existe uma coisa bem parecida com o Ibne, né? O Ibne falou aqui, né, que o pai dele
chegou e disse, olha, você está cheio de ideias, porque quando os nossos filhos chegam, e eu acho que o senhor teve a capacidade de saber ouvi-los, né? Porque quando o garoto vem, o garoto vai, estuda lá fora tal, e vai assumir parte do negócio do pai, ele vai cheio de ideias, né? E às vezes, olha, um chega, o senhor não está certo, isso aqui não está certo, não sei o quê. Logicamente que o senhor soube ouvi-los, mandou eles para ver a obra. Então eles tiveram uma parceria, uma participação direta nessa loja. Importante, né? Muito importante, eu digo direto. Então, eles foram um elo, os pilares, né? Exatamente, porque eles quem viajaram, eles quem passaram noites viajando, dias viajando com o arquiteto, o André. Então eles quem foi os pilares, trouxeram as ideias. Olha, Painho, é assim, vamos conversar. E tudo a gente conversa. Em família, discute. Porque a partir dali, você lembra que o Iberê disse que ele só se sentiu realizado quando ele fez o posto do jeito que ele queria? Porque ele não queria mudar nada do pai, né? Aí ele disse, eu digo, olha, Regis, quando eu inaugurei aquele posto, que era o posto que eu queria, que não era nada. A mesma coisa deve ter sido essa combinação, né? Porque a partir do momento, agora é aquele lance, né? Quando o empresário se arrisca dessa forma e sai vai crescendo, né? E monta. Porque o seu Luiz saiu de uma estrutura, vamos dizer assim, de 20% para 100%. 100%. Só que os clientes agora só vão querer 100%. Em termos de faturamento, a gente em 5 anos, eu acho que aumentou quase 1000%. Caramba. É uma crescente fora da curva a nível de Brasil. E o terreno ali deve ter sido muito caro, né? Porque ali era ali é alugado. É alugado. Eu aluguei, que hoje é o perfil de você alugar, sai mais barato para a gente, porque você vai investir num terreno. Nada de imobilizar, pagar. Imobilizar. Então, eu aluguei uma parceria com os donos, então foi 10. Graças a Deus. É bem melhor. Mas ter a coragem que a gente teve de botar uma loja naquele local, mas Deus, como graças a Deus eu sempre passo bem, Deus mostrou aquele local. Onde é vocês têm ideia? Onde é aquele prédio da avenida do Beto Barreto, como é o nome, Nazário? Metropolitan. O Metropolitan, aquela área era minha. Eu comprei para botar um supermercado onde é o Metropolitan. Comprei o maisinho para botar um supermercado. Com menos de 1 ano, eu vi que, rapaz, aqui não é o local ideal, não. Ali perto do Espaço Verde. Não, no espaço, onde é o Metropolitan. Sim, perto do Espaço Verde. Da área verde. Da área verde. Aí eu comprei aquela área para botar um supermercado lá. Aí o pessoal da Marroquim, da construtora Marroquim, me procurou e disse, rapaz, eu tenho interesse para fazer um prédio lá. E eu vendi na hora. Que bom. Quer dizer que a gente está sempre com as novidades. Nós temos agora, em outubro, vai ter uma novidade muito grande em outubro, na época, eu não vou dizer o que é, mas vai ter uma novidade no Dia das Crianças, tá certo? O Dia das Crianças vai ser muito especial, porque eu tenho certeza que as crianças vão levar um pouco do supermercado para casa. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí vai ser legal. Seu Luiz, me diga uma coisa, a gente já tá quase no final, né? E o seu Luiz tem outros afazeres. Tem um compromisso, olha, Júnior, parte comercial, você tem que vir, viu? A gente tem muita coisa para conversar sobre comercial. Eu quero que você traga o Nazário com você e traga também o Alê. Eu acho que a gente precisa, porque vai ser eu vou dizer uma coisa com a maior sinceridade, tá certo? É um diferencial de vocês. É impressionante a criatividade e como vocês sabem fazer a parte de marketing. E com o pessoal da terra, né? O pessoal daqui. Priorizando os daqui de Arapiraca. Que eu não gosto de trazer. Os seus 800 funcionários, eu acho que 95% é Arapiraca. Exatamente. Né? Porque às vezes você chega assim, vem uma indústria. Né? Inclusive a gente tem aqui uma que dá quase 4 mil empregos, mas se você for lá, até por um problema de cultural e tal, você tem 90% de gente fora. 90% de gente fora. Então não é o desenvolvimento, lógico, essas pessoas vão ter residência e tal, mas não é o emprego direto, né? E a gente sempre coloca. Olha, só para uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Eu entro lá no supermercado e vejo alguns produtos com a marca São Luís. São Luís. Tá. Eu queria saber do senhor o seguinte, esses produtos, como é que vocês fazem? Vocês pegam... Terceiriza. Aí então você pega, vamos supor, uma pessoa faz sorvete. Aí tá lá com uma pequena indústria de sorvete, vocês vão lá ver que é bom. Aí você diz, olha, eu compro todo o seu estoque. Então vocês estão
também diretamente ajudando exatamente, pequenos que ele não tinha como vender. Então a gente faz uma parceria com esse pessoal, estamos botando o produto dele dentro da nossa loja, priorizando eles, comprando quase todo o estoque. Exatamente, o estoque dele. Então o que a gente procura fazer é isso. Ah, que bom. E movimenta, vocês têm, né? Movimenta. Tem ideia de quantos você já tem? Já está passando de uns... Quantos de marca produtos, própria, está passando dos 30, 40, só o Júnior, né? Já tem mais. Mas o Júnior é quem é o cara... São todos daqui, dessa região. Da região não tem, por exemplo, a gente tem um vinho hoje que vem do Rio Grande do Sul, porque a gente não temos vinícola aqui na região. Tem. O Dom Luiz, um vinho top hoje, vendido muito bem, um dos vinhos que vende mais hoje, tanto no restaurante do Dom Luiz, como na nossa loja. Tá. O vinho muito diferenciado. Isso vem de uma das melhores vinícolas do Brasil. Então isso a gente tem que fazer uma parceria, porque nós não temos por aqui. Mas fizer uma parceria... Tem alguma coisa, se eu não me engano, lá em Sergipe, do outro lado, no platô, né? Tem uma... Eu não sei se tem uma vinícola lá, mas tem eu sei que tem uma eu visitei lá, tem uma plantação de uvas lá muito boa lá, que inclusive é para exportação. Você agora... A gente falando aqui sobre a estrutura, né? E aí, uma curiosidade. Eu vi que o São Luís adquiriu uma casa de milhões e transformou num estacionamento, é verdade? Exatamente. A gente, na época, eu acho que tem mais de 10 anos, adquirimos uma casa por 3 milhões de reais, hoje é o estacionamento. Isso foi uma loucura. O pessoal, mas rapaz, como é que você vai comprar essa casa por 3 milhões e botar no chão, ficar só o terreno? Eu digo, mas eu tenho que dar conforto aos nossos clientes, porque ele é quem é o meu patrão. Que top. Então eu tenho, cada dia que passa, a gente pensa mais no nosso cliente. Porque se não pensar nele, não vai para frente nenhuma empresa. Então eu penso em dar conforto cada dia que passa mais ao nosso cliente. Fazer o melhor por eles, porque ele é o nosso patrão. Agora eu vou. A única crítica que eu já disse a ele, a única crítica que eu acho que ele vai agregar valor. Seu Luiz, olha, eu já falei isso, senhor. Se você disse que está nos seus planos, tá certo? Olha, lembre-se que tem homens que tratam melhor o carro do que a esposa. Certo. Só está faltando cobrir parte do estacionamento. Nós estamos pensando isso. Atenção, jovens, que tem seu carro. Não, viu? Mas a gente está pensando nisso, porque até para botar energia solar. Pronto. Em cima. Isso, então a gente está com dificuldade de melhorar hoje, porque a energia hoje é uma coisa é um custo muito alto. Então a gente tem de aumentar o nosso estacionamento fazendo coberta para dar um conforto melhor ao nosso cliente e nos remunerando, porque eu vou ter uma energia mais barata. Então a gente está pensando nisso. Que bom, porque realmente o meu carrinho é um carrinho simples, mas tem gente que... Eu estou falando isso porque eu estava conversando com os amigos, né? E outra coisa, tem um problema da chuva, né? Quando você está com a chuva, porque é interessante que uma coisa que a gente fala quando a gente faz os treinamentos é fidelidade, né? É impressionante como o Seu Luiz, os supermercados, tem pessoas de 80 anos, de 70, que continuam, não saem do supermercado. Olha, voltando ao raciocínio, você fez uma pergunta aí sobre promissório. Eu tenho um cliente que quando eu abri um mercadinho, ele começou a comprar com promissora. E até hoje ele compra a gente. Eu ainda vendo, eu acho que no mínimo mais de 200 mil reais de promissora. Caramba. Tá vendo? O cara, eu confio nele. E há um custo. Olha só, para você passar o cartão, você paga um custo. Todas as empresas, isso é um custo alto. Então eu não vou ter custo nenhum. O cara me paga certo. Uma inadimplência baixa. Baixíssima. Olha, durante o ano, a inadimplência é a mínima possível. Então, vale a pena, porque o que eu pago de cartão, o custo disso é muito alto. Então, eu fidelizo essa pessoa. Jamais. Eu acho que poucos supermercados têm essa fidelidade. Não tem. E eu continuo com esse mesmo perfil. Digo, não vai acabar de maneira nenhuma. Enquanto o cliente aí passa do pai pro filho, e é uma sucessão de coisas, mas eu continuo. E você falando sobre essa fidelidade do público, tem muito a ver, é um fruto da fidelidade que a marca São Luís tem para com o público dela. Exatamente, porque eu gosto demais do nosso cliente. Ele faz entrega.
Faz entrega para as pessoas que têm. Deixa entendeu? você casa. Tudo. Aumentou o Quando era estacionamento. menino, oxe, quando era molequinho, ia direto. Depois eu vou conversar um outro assunto, mas olha. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui, tá certo? Nós temos uma pessoa de Itaquarana, cidadão de Itaquarana, que começou a sua vida pelo exemplo dos pais, que os pais viram que os filhos tinham que ser educados, tá certo? 2 grandes empresários, seu Luiz e o Hipólito, que eu acho que se juntar toda a parte de... Aliás, pouca gente sabe, né? Nós temos uma cidade aqui, logística, né? Porque são grandes armazéns, tal, Asa Branca e tal. Grandes distribuidores. Se você for verificar as maiores empresas contribuidoras do estado de Alagoas, Arapiraca. Distribuidor é Arapiraca. Então, às vezes a gente não... e eu acho que indiretamente, sabe? É isso que eu acho interessante. As pessoas vão para o supermercado São Luís, que é aquilo que eu falei, elas vão porque sabem que é da terra. Por exemplo, eu tenho uma mania de quando eu vou para o supermercado, eu brinco. Eu sou muito, assim, eu sou muito admirador, sabe, seu Luiz, do Clécio, da Pindorama. Inclusive, levei até para ele fazer uma palestra lá em Maceió. E eu acho assim, eu compro os produtos, pode ter o que tiver. Eu compro o produto Coringa, compro o produto... Por quê? Pindorama. Porque são da terra. Antigamente, talvez você não comprasse porque não tem higiene, não tem... Se você for hoje ao Grupo Coringa, se for a Pindorama, os milhões não perdem para ninguém do Sul em termos de equipamento, de higienização. Então, eu compro porque eu sei que se eu comprar aquele produto, eu estou remunerando uma fábrica que vai ter funcionários daqui. Né? Faça aquela última pergunta que você sempre faz. Vamos lá. A gente está nos momentos finais aqui, seu Luiz, mas a gente tem uma pergunta que ela é uma pergunta base do nosso nome, né? Certo. O nome Destravando não é à toa, né? A gente sempre tem esse foco de trazer pessoas aqui que vão além, né? Mas sempre há novas coisas para serem destravadas. Certo. Né? E o que hoje o seu Luiz, ele precisa destravar na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Fica à vontade. Rapaz, eu sou uma pessoa realizada para tudo. Graças a Deus. Tenho uma família linda. Eu, minha esposa, 3 filhos, 4 netos, um genro e 2 noras, que são meus filhos. Eu trato eles como os filhos, igual aos outros. Então eu sou uma pessoa privilegiada, que só agradecer a Deus. Primeiro, agradecer a Deus porque Ele é tudo nas nossas vidas. Eu gosto de toda semana ir à igreja. Todo sábado à noite eu vou. Eu sou da igreja de Santo Antônio há mais de 20 e poucos anos, que todo sábado, só se eu estiver viajando ou alguma coisa, mas todo sábado eu vou para a missa. Depois da missa tem um casal de amigos, 2 amigos, que a gente vai para o Dom... Antes era em outros locais, mas hoje a gente vai para o Dom Luiz, toma uma garrafa ou 2 de vinho, bate um papo, cumprimento meus clientes lá no Dom Luiz, mas eu faço isso toda semana. Primeiro, agradecer a Deus por a semana que eu tive, por o sucesso de todos os dias. Então eu faço isso sempre. Toda semana. Você falou de 2 pessoas. Seu Zé Alexandre é uma pessoa, o Grupo Coringa é um... que tem de privilegiar mesmo os produtos Coringa, que é os produtos diferenciados. E o Clécio estudou comigo em Satuba, é meu amigo e irmão. Tive com ele segunda-feira na homenagem com meu irmão. Quero ver se trago ele aqui. Então, quando você quiser, nosso amigo, eu articulo isso e ele vem. É meu amigo e irmão, estudou comigo, sempre estamos juntos. De vez em quando eu vou até a Pindorama, já fui umas 2, 3 vezes almoçar lá com ele. Lá, né? Aquela história é muito bonita. Olha, eles têm lá hoje, eu acho que a nível de Alagoas, só da Pindorama tem um hotel para boi. Tem outro boitel. Então ele tem lá na Pindorama um boitel, que você tem um dinheiro, quer investir em boi, compra e bota lá no hotel da Pindorama, um hotel para boi. Então o Clécio é uma pessoa diferenciada, é um administrador. A Pindorama é uma coisa antes do Clécio e depois do Clécio. É uma empresa fora da curva. É uma cooperativa que poucas cooperativas dão certo, mas a Pindorama deu certo. E não é isso que é interessante. A gente só vê nos jornais
só vê nas coisas negativas. Então existe cooperativas, case de sucesso do Brasil. Se você for para Goiás, Goiânia, é imensas cooperativas. Aí quando eu levei o Clécio chegou para mim e disse assim, Clécio, como é? Aí ele foi mostrar, né, o avanço. Aí disse, nós temos hoje, poucas pessoas de Alagoas sabem disso. A Pindorama hoje tem 16 indústrias. 16 indústrias. E as 16 indústrias são da agricultura familiar. É isso que as pessoas às vezes, quer dizer, é um negócio impressionante. E eu fiquei sabendo que está quase certo, aí talvez seja anunciado até setembro, a duplicação São Sebastião Penedo. Passando ali aquela duplicação, que ali vai continuar ser... ali, né? Continuar, vai ser São Sebastião já está certo, vai continuar. E vai melhorar mais para ir mais ainda, porque tem um aeroporto agora, né? Exatamente. O aeroporto que está lá. Olha, senhor Luiz, da minha parte ele vai encerrar, mas da minha parte eu queria, de coração, eu tenho o senhor assim como exemplo, eu vim para cá, eu tinha aqui o também que era da nossa família, que era o Santiago, que era a Clotilde, minha madrinha, vocês, o Ibne, o Hipólito, o Grupo Coringa, para estar o tempo todo sendo homenageado. Tá certo? Com certeza. E eu quero parabenizar os seus filhos, que eu só conheço assim de vista um, mas quero ver se trago ele aqui, por eles entenderem a alegria que ele proporciona ao senhor por estar nas empresas. Então, muito agradecido por você só ter agradecer a Deus por isso, por ele estares, eu ter pessoas que vai me suceder. Daqui uns anos eles vão continuar o que a gente construiu. Porque isso é muito difícil ter em famílias pessoas com o perfil do meu filho. Então, daqui uns dias, eu não estou mais por aqui, porque a Deus pertence à nossa vida, mas o senhor precisa descansar também. Descansar, exatamente. Cavalo, fazer o que eu gosto. Então, e hoje, se eu quiser sair das empresas, eu já tenho pessoas que vão continuar. Então, só agradecer a Deus, agradecer a vocês por esse momento. Parabéns mesmo vocês por esse programa, e estamos à disposição, a Rede São Luís está à disposição de vocês no que precisarem. Normalmente eu pergunto, para encerrar, eu pergunto assim, peço para deixar uma mensagem para os novos empreendedores, né, que é boa parte do nosso público, mas eu queria mudar essa pergunta hoje, que eu tenho certeza vai ser uma resposta interessante. Se o senhor pudesse encontrar você mesmo lá naquele dia que você foi na feira e viu o espaço e falou, aqui vai ser a mercearia, o que o senhor falaria? Olha só, acreditar em você, porque eu acreditei em mim, em minha esposa, porque o meu filho era pequenininho. Então acredite no seu trabalho, seja uma pessoa honesta. Primeiro, ser honesto, porque para você crescer na vida tem que ter honestidade. Sem esse perfil não vai para frente. Então, acredite em você. Eu acreditei em mim, na minha esposa, porque quando a gente começou era eu, ela e 3 funcionários, então a gente acreditou. Então acredite que qualquer um pode chegar onde a gente chegou. Show. Então só ter força de vontade, perseverança e acreditar em Deus. Primeiro é Deus em tudo. Deus é o nosso Pai soberano. Determinação e coragem. Exatamente. Então, acredite. Merece uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado a vocês por esse momento. Pessoal, estamos chegando, infelizmente, ao final desse episódio top. Mas antes, eu não posso deixar de falar dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Estamos aqui num novo ambiente, na Luz Treinamentos, uma empresa fantástica do Pedro Paulo, toda a equipe dele que dá essa estrutura aqui para a gente trazer conteúdo para vocês. Tem cursos maravilhosos que vocês precisam fazer se você quer evoluir na sua carreira, na sua vida pessoal. Aqui é o lugar certo para você. E claro, sempre presente conosco, Croaçaria da Dressa, com os melhores salgados da cidade, que vão estar sempre aí trazendo momentos deliciosos para o nosso episódio e para você aí na sua casa. E o nosso técnico também, né? E o nosso técnico aqui, Adriano, o homem das câmeras aqui da Luz Treinamento. Seu Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido essa história para a gente, né? Toda a sua jornada. É muito impactante para mim também, que tô empreendendo e sou novo, né? E isso assim, tem um peso gigantesco para mim também,
Tá, então, Regis, a gente se vê no próximo, né? Se Deus quiser e permitir, estaremos aqui destravando os grandes empresários de Arapiraca. Cuida, vamos pro próximo. Tchau, gente!